Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à call de fechamento da Next. Gustavo Bezerra por aqui. Dia 28 de abril, a gente se encaminhando aí para o final do mês de abril. Só mais 2 dias aí, tá concluído o relatório de abril, né? Antes de mais nada, eu desejo a todos vocês uma excelente noite, um bom descanso, que você tenha aproveitado muito bem sua segunda-feira para bater suas metas, fazer boas operações, bons investimentos. Certo? Vamos lá, dar uma revisada nos principais pontos do dia de hoje, estudar o movimento de hoje também para tentar identificar algo importante na sequência aí da semana, tá bom? E encarecidamente peço aqui, deixa o like no nosso vídeo, compartilhe o nosso canal no YouTube, ajuda demais o crescimento, tá, pessoal? E você faz parte disso. Muito obrigado. Vamos que vamos. Ó, o dia de hoje, pessoal, foi uma agenda esvaziada. Saiu o Boletim Focus trazendo uma leve queda na inflação, mas assim, é nada que trouxe um otimismo ou até mesmo um pessimismo no mercado. Movimento totalmente em linha com o que aconteceu lá fora. Ibovespa fechou em alta de 0,21. Em Nova York, né, em Wall Street, também fechou estável, né, dessa forma, ele oscilando mais lateralmente do que trazendo um movimento de tendência bonito. E tudo isso tem a ver por conta da incerteza da taxação entre Estados Unidos e China, aquela briga e guerra comercial entre os dois. Tá? Donald Trump ele chegou a dizer que o acordo ele estava em andamento, tá? Mas aí autoridades da China refutaram isso, falou que não tinha feito negociação nenhuma, enfim. Pessoal, esse disse-me-disse é uma chatice danada, os investidores odeiam isso, e a gente vê esses movimentos mais travados mesmo no mercado, esperando pelo menos dados econômicos, né? Isso ao longo da semana, a agenda de dados econômicos era um pouco mais recheada, tá? Hoje foi bem tranquilo, nada demais, mas ao longo da semana vai ter dados importantes. O mercado meio que deixa de escanteio toda essa briga entre Trump e China e foca em dados objetivos ali econômicos, né? Porque é isso que vai trazer o sentimento em relação à taxa de juros americana. Se vai trabalhar já com viés de derrubar essa taxa ao longo das próximas reuniões ou se ela vai permanecer alta por mais um tempo. Aqui no Brasil também é a mesma história, tá? O doméstico aqui é a mesma coisa. Os investidores estão tentando pegar algum detalhe sobre, chegamos no pico da taxa de juros, vamos começar a derrubar ou vai manter ela alta por mais um tempo? Essa é a dúvida e a resposta, né, de milhões. O Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central brasileiro, ele deu um discurso, mas sem deixar muitas pistas, tá? Ele não entregou ali nenhum detalhe que o mercado pudesse entender como positivo e até mesmo negativo, tá? Deixou em aberto. Beleza? Vamos lá. Olha só. Ibovespa. Me chama muita atenção esses movimentos mais fracos no topo, tá? Tivemos aqui, ó, sexta-feira, um dia bem morninho, né? Bem fraco. E hoje, com esse pavio para cima. Pessoal, esse padrãozinho de candle aqui, ó, é chamado de enforcado, tá? É um padrão vendedor. Se perder a mínima de hoje, né, amanhã abriu a bolsa, perdeu a mínima de hoje, isso daqui é uma venda, tá? O stop fica acima da máxima de hoje, ok? E o primeiro alvo, pelo menos ali onde estão as médias, tá? Entendendo esse cenário, que pode ser um dia mais negativo, trazendo aqui um movimento de realização de lucro, né? Porque convenhamos, olha só, quando ele tocou aqui 122, subiu forte. Quem comprou aqui embaixo está extremamente positivo, né? Quem comprou lá embaixo está ganhando muito dinheiro. Em algum momento vai ter a realização de lucro, certo? Pode ser que venha amanhã, ó, na terça, na quarta, pode ser, tá bom? Ou continuar subindo, que seria maravilhoso, mas pode vir uma realização. Entendendo isso, a gente pode tentar antecipar os pontos de retração, tá? O que eu gosto de fazer? Pego aqui a ferramenta de retração de Fibo, conecto a máxima de hoje com o início do movimento lá embaixo, ó. E tá aqui os principais pontos de retração. 38.2 no 130 a 810.
50% no 129,298 e 161,8 no 127,785. Então repara que se for iniciar o movimento de retorno, tem espaço suficiente para continuar caindo. Beleza? Essa daqui é uma análise mais profunda que a gente pode fazer dos últimos movimentos do Ibovespa. Outro ponto também que me chama bastante atenção no Ibov, que é o seguinte. Isso daqui eu já trouxe em uma análise para vocês sobre o padrãozinho de canal que ele vem subindo, né? Vou até colocar aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Se você for considerar o segundo toque, né? Se eu for considerar o segundo toque aqui, vou até colocar um pouco mais forte a linha, isso. E for considerar esse daqui, ó, você percebe que tem um padrãozinho de alargamento. Isso, vou puxar os dois para cá. Você percebe que tem um padrãozinho de alargamento dentro desse canal, né? Olha só que interessante. Se eu tirar as médias, vai ficar bem melhor, ó, de enxergar. Só o price action mesmo, tá? Esse padrãozinho aqui, já falei, tem a característica de um megafone, ó. Aqui é a parte onde você fala, né? Aqui é onde segura. E esse daqui é o megafone. Engraçado os nomes, né? Tem realmente esse padrão técnico, essa figura, né? Nada mais é do que um movimento de tendência dentro de um alargamento, tá? Então ele, conforme for testando esses níveis, ó, você percebe que ele vai aumentando o seu fluxo, né? O seu movimento para cima e para baixo. Por enquanto é isso que nós temos no Ibovespa, beleza? Outro ponto, que aí sim é um ponto que eu fico bem otimista e eu fico bem satisfeito, é o tempo gráfico semanal. Tá? Olha só que bonito que está o semanal. Depois que deixou essa espécie de martelinho aqui, ó, na média de 20, e está ameaçando testar a máxima histórica, 137,469. Enquanto não provar o contrário, eu vou acreditar nesse movimento de tendência. Olha o semanal, como tá bonito com essas estruturas aqui, né? Ó. Sobe, testa suporte, rompe topo. Se ele volta para testar suporte, eu ainda vou acreditar no rompimento da máxima histórica e a gente renovar isso aqui, tá? O que me deixa desconfortável, pode botar tudo a perder, só se gerar o rompimento do 122,880 aqui embaixo. Aí, de fato, eu já olho para o Ibovespa com esse padrãozinho aqui, ó. Uma baita de uma consolidação no tempo gráfico semanal, tá? Ó, já vejo esse retângulo gigantesco aqui. Fechado? Então, tenho esses estudos em mente, acho que deu para aprofundar muito bem. E é importante a gente estudar isso todos os dias, ver os padrões, os últimos movimentos, para tentar encaixar boas operações a favor desse fluxo. Tá? Por enquanto é comprador, mas o tempo gráfico diário já dá um sinal para nós, falar, opa, fiquei fraco. Se eu perder a mínima de hoje, né, amanhã, né, ele fala assim, ó, se eu perder a mínima de ontem, é venda, stop aqui, e vou buscar os níveis de retração lá embaixo. Beleza? O índice. O índice é a mesma coisa, padrãozinho dele, ó, bem parecido com o Ibovespa, testou mais uma vez a região de resistência, ó, 134,465 e 137,465 e 137,715. Ou seja, pessoal, resistência forte e importante aqui para o índice, tá? Característica é a mesma. Amanhã, abriu às 9 horas, perdeu a mínima de hoje, é entrada na venda, stop na máxima de hoje, tá? Isso daqui pelo tempo gráfico diário, beleza? Os 60 minutos, vamos lá. A leitura dos 60 minutos é um engolfo de baixa, consegue perceber que ele gerou o rompimento, mas esse candle vermelho foi muito forte e engolfou completamente o candle da esquerda.
sinalizando um movimento mais negativo aqui, uma espécie de uma defesa dos vendedores, mas para que dê continuidade tem que perder a média de 20. No tempo gráfico de 60 minutos, o índice ele não trabalha abaixo da média de 20, olha só, desde o dia 16 de abril. A partir do dia 16 de abril, é só porrada na compra, tá? Então é um momento decisivo aqui, ou ele perde, rompe para baixo e faz esse movimento de retorno, ou ele vai sentir essa região como pullback, e aí o comprador vai vir agressivo, chutando esse índice para cima, tá? O dólar caindo em direção ao 5,619,5. Isso daqui eu também já estudei com vocês, e para mim é um dos principais pontos do dólar. Se perder esse suporte, pessoal, a gente vai estudar alguns pontos de projeção, e eu gosto bastante desse aqui, ó, tá? Eu gosto bastante desse ponto de projeção, a máxima histórica desse contrato, ó, esse suportinho e aqui. Gosto desses pontos, tá? Aqui é o último pullback, ó, é o último pivô, última estrutura. Caiu, subiu curtinho e dando sequência, né? Depois que rompeu aqui. Então, ó, esse daqui seriam pontos interessantíssimos de teste como suporte. 5,468 até os 50,75,5. Independentemente da projeção, o que chama atenção abaixo do 19,5 é a quantidade de ponto que tem para baixo, né? Dá para surfar um baita de um movimento na queda aqui, se ele continuar caindo, tá? O dólar frente às principais moedas do mundo está em queda também. Hoje fechou em queda também. Então, essa pressão vendedora está totalmente alinhada com o que está acontecendo no mundo afora, tá? Vamos lá, dar uma estudada agora nos pontos das principais ações, começando pela Petrobras. Queda de 0,39. Deixa eu só colocar a marca d'água aqui. Queda de 0,39. Ponto importante aqui seria rompimento do R$30. Se ele perder os R$30, é para vir testar 28, 26 e 29, tá? Outros pontos de suporte aqui. Minha visão para o dólar para a Petrobras é negativa, tá, pessoal? Estou monitorando para ver como que vem o rompimento aí dos R$30, beleza? A Vale alta de 0,35, bem tímida, mas abaixo da média de 200 nos R$ 55,23, tá? Quem está comprador de Vale precisa ver o movimento de rompimento para cima. Tem que fechar acima da média de 200. Aí a gente já tem uma característica macro de fundo mais alto que o anterior e ameaçar o rompimento da resistência mais próxima. Itaú, alta de 1%, né, 1,07, segue em direção aos alvos lá em cima de R$ 36,73 e R$ 40. Isso daqui eu tenho estudado há bastante tempo. Só você voltar aí algumas calls de fechamento, eu exploro bastante esse movimento de Itaú, principalmente ó, esse pivô, né, essa estrutura aqui, ó, bem bonita, ó. São três, né? Fundo mais alto, rompimento com volume, movimento de tendência claro. Beleza? Bradesco, queda de 0,22, mas segue o movimento de alta, segue essa tendência aqui compradora, né? Esse otimismo em Bradesco, fundos mais altos, rompimento de resistência, trabalhando acima da média de 200 e a média de 20, acho isso bem legal, e tem alvo lá para R$ 15,24, tá? Bradesco tá bem legal, o tempo gráfico semanal, olha só que bacana, ele tá com um fundo mais alto que o anterior e um rompimento de uma estrutura, né? Ó. Fundo mais alto que o anterior e rompimento de estrutura, sinalizando que pode ser uma mudança de comportamento, tá? Ou pelo menos um teste lá em R$ 15, tá? Estaria excelente. B3, 0,22 de alta. No tempo gráfico diário, a gente tem esse movimento de tendência. No semanal, olha que bacana, tá muito bonito o B3 no semanal. Fundos ascendentes. Barra de força saindo da média móvel de 20 e da média de 200.
e mais um pullback, né? Mais um pivôzinho acionado aqui depois do rompimento da semana anterior, tá? Qual que é o alvo para B3 aqui? 14, 15 reais, tá? Nessa região de topo aqui, pelo menos. Bom, nessa região aqui, entre 14 a 15, 16 reais, tá? Fica bem legal aí, Bradesco. Desculpa, é B3. Banco do Brasil, BBAS, alta de 1,21. Segue consolidada nesse ponto aqui, mas bem interessante, tá? Essa consolidação no topo é legal isso daqui, porque se romper a máxima aqui, ó, nessa região, 29,03, tende a continuar o movimento de alta e quem sabe repetir essa perna toda de alta aqui, ó. Se você puxar essa perna de alta e projetar ela após o rompimento, olha que bacana. Olha para onde que joga o preço das ações de Banco do Brasil no longo prazo. R$ 34,00. Isso daqui é uma valorização após rompimento de 20%, pessoal. Muito bacana. Banco do Brasil está bem bonito para compra, tá? BBSE, BB Seguridade, também é outro ativo que foi embora, né? Segue o movimento de tendência, rompe a sua máxima histórica, renova a máxima histórica mais uma vez e não temos sinais de venda em BBSE, tá, pessoal? É só alta, deixa o ativo correr, beleza? É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado aí pela participação na Morning Call e também por assistir aos nossos vídeos. Uma excelente noite, bom descanso. Amanhã, 8 horas e 15 minutos, estamos ao vivo aqui no YouTube da Next. Valeu, grande abraço.